1-0 no placar é o de menos. Porque o Flamengo tem muita capacidade de reverter isso. O Flamengo tem elenco, tem time, tem jogadores capacitados, tem jogadores que são importantes em hora de decisão, mas que não estão demonstrando dentro de campo. Nação, é um absurdo que acontece no Flamengo. Vamos aqui a notícia que está no site do Globo.com, reportagem aqui do Diogo Dantas, trazendo aqui: sem autonomia, Braz tenta tirar Sampaoli do Flamengo, mas Landim segura a demissão. Isso mesmo, cara. Landim segura a demissão do Sampaoli. Presidente é voz dissonante e um departamento de futebol que não vê de onde o técnico pode tirar algo de diferente para ser mantido e defende troca imediata. Landim travou, isso mesmo, novamente, a demissão do Sampaoli foi travada pelo Landim. Cara, queria fazer um apelo aos jogadores. Cara, vocês não têm que ganhar essa Copa do Brasil. Não é pro Landim, não é pro Marcos Braz, não é pro Bruno Spindel, não é pelo departamento fraco de futebol do Flamengo, que só está decepcionando a gente em 2023. São por nós, torcedores, que acompanhamos o Flamengo, compramos os produtos, damos mídia para o Flamengo estar alcançando esses voos imensos aí na parte financeira, porque na parte do futebol, cara, tá uma vergonha. E aí, nação? Wellington, do canal Nação Inflamigê na área. Trago para vocês aqui o react do programa ESPN FC, créditos à ESPN Brasil, onde a Daniela Boaventura, Zinho, Pascoal e demais comentaristas ali vão estar falando sobre mais essa vergonha, esse vexame do Flamengo no jogo contra o São Paulo pela primeira final da Copa do Brasil. Nação, dá aquela moral para o nosso canal aí, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, isso vai ajudar muito no nosso crescimento, ajude a gente a chegar aos 4 mil inscritos. Deixa de enrolação, bora pro vídeo. Porque tem um negócio aí, o placar pode ter sido só 1-0, mas tem outros ingredientes que pesam. Um time organizado, um time com esquema tático de um lado, um time que já fez o jogo fora de casa e que é forte em casa. Esse é o São Paulo, que tem 1-0 construído para o jogo de volta no Morumbi. Eu quero saber de você. Hashtag ESPNFCBR, 100%. Divide aí para os dois. Como é que tá o favoritômetro de quem está esperando o jogo de volta entre Flamengo e São Paulo? Agora São Paulo e Flamengo, porque a decisão, a finalíssima, é no Morumbi. Boa noite, senhores. Vocês vão bem? Passaram bem o final de semana? Era só pra mim que não tinha boa noite? Não, é que eu esqueci, Zinho. Eu tava tão na empolgação que eu esqueci. Ô, Zé, boa noite, Zé, Daniela, boa noite, Fernando, um abraço boa a noite, todos. Alô, Pascoal. fã do esporte, um abração pra você conosco aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu acho que não tem só... 1-0 no placar é o de menos. Porque o Flamengo tem muita capacidade de reverter isso. O Flamengo tem elenco, tem time, tem jogadores capacitados, tem jogadores que são importantes em hora de decisão, mas que não estão demonstrando dentro de campo. Alguma medida precisa ser tomada pelo Flamengo durante a semana, porque se ficar desse jeito assim, vai lá na frente, vamos esperar para ver, deixa lá na frente e a gente espera para ver, do jeito que as coisas estão caminhando no Flamengo, né? Do jeito que o presidente do Flamengo diz que ele fica, continua Sampaoli, eu quero dizer bem claro para vocês, se sou eu, te trocava ontem. Depois de ontem, ali do campo. Não tem o que fazer. Já saía demitido. Depois daquela parada técnica, não tem o que fazer. Não tem. E o senhor se espantou aqui na semana passada quando eu falei ganhando ou perdendo no dia 25, é muito obrigado e pode ir. Concordo, Daniel. Já pode ir? Mas você está falando dia 25, que é a semana que vem. Eu estou falando hoje. Uma semana antes. Não tem o que fazer depois do acontecimento de ontem. Os fatos são muito claros. Não há uma interface entre o treinador e o elenco. Não tem ligação, não deu liga, não dá liga. Eu estou lembrando da seleção da Argentina. Lembra do jogo da Argentina, que ele ficou perguntando para o Messi se ele tinha que botar o Kun Agüero? Eu boto o Kun agora? E lá fizeram reunião também sem ele. Não, Mascherano e Messi tomaram conta da seleção. Será que esse fato está se repetindo? Quando sai Davi Luiz do banco de reservas, da instrução pro elenco do Flamengo, no tempo técnico, ou eu ouvi diferente, vocês viram alguma coisa? Não, está corretíssimo. A imagem, inclusive... Ele ficou andando pro lado, o que ele estava fazendo com aquele negócio de água na mão? Não sei. Acho que a vontade dele era jogar no chão, igual o Paparazzo falou. Não deu liga, não dá ligação, não tem conversa, o Tico com o Teco não estão conversando. Então, alguma coisa precisa ser feita, uma medida precisava ser tomada.
O Flamengo, outra vez, está desafiando a capacidade de inteligência da sua torcida. São 40 milhões de torcedores que pensam de uma forma e o presidente do Flamengo pensa de outra. São 40 milhões de pessoas que estão imaginando uma situação, incluindo os jogadores do Flamengo, e o presidente do Flamengo pensa diferente. É isso que está acontecendo. E aí o São Paulo, ó, abraçada do São Paulo, ó cada abraçadona, ó, São Paulo nadando de braçada. Nossa, o que o São Paulo fez no primeiro tempo com o Flamengo, conta nada pra ninguém, o Lucas arrumou um lugarzinho ali no meio campo, Nestor na saída de bola, Caio Paulista nossa, o Wesley ontem não viu, Caio Paulista atropelamento. E a torcida do Flamengo, nossa, do outro lado, vendo o Rafinha lá segurando o Bruno Henrique. Rafinha, com maestria. Ó, Rafinha, o Zinho sabe disso, ó, Rafinha. Rafinha, ó. Aqui, ó. Malandro, velho. Se eu largar ele pra correr, sabe quando eu vou pegar? Nunca. Eu vou marcar pertinho. Eu vou aqui juntinho dele. Não deixava se ele virar, se ele virar, eu derrubo. Exatamente. E aí, Fernando, tem o seguinte, o Pascoal cita a falta de comando, a falta de entrosamento, a gente já vê uma relação ali muito no limiar desde o episódio do soco, talvez até antes, ali ficou público, mas ontem a gente olhava o campo e viu o quanto interferiu também no campo, porque, obviamente, o São Paulo, ele, no meu entendimento, já não tem mais clima nem nada de positivo que se possa olhar de um jogo e falar, não, ele tem que ficar por isso. Mas o time do Flamengo ontem parecia que tinha desaprendido a jogar bola. Exatamente. Muito boa noite, Dani, boa noite, Pascoal, boa noite, Zinho, boa noite ao fã de esporte. O Flamengo não tem técnico. Simples. O Flamengo hoje não tem técnico. O trabalho do Sampaoli acabou há muito tempo. Ele até tentou em algumas oportunidades, né? Tá desde abril. Ontem deu uma declaração que o time ainda não está jogando da maneira que ele pretende. Ainda bem que ele falou isso, né? Nem vai. Acho que as pessoas não sabiam, né? Só olhar o campo que se vê que o Flamengo é um deserto de ideias. O Flamengo é um time extremamente talentoso, é o melhor elenco do país, mas os jogadores não confiam no seu técnico. Ontem o que a gente viu foi um tapa na cara da direção do Flamengo. Porque o Dorival chegou lá, ótimo técnico que é, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e bailou no primeiro tempo. Neutralizou os pontos fortes do Flamengo, explorou as fragilidades, principalmente o lado direito defensivo do Flamengo, e ganhou o jogo, e construiu uma vantagem. Óbvio que tem jogo pela frente, futebol não aceita desaforo, essa final não está finalizada, o próprio Dorival já falou, a vantagem foi construída, mas para ser campeão vai ter que correr ainda mais no Morumbi. Zona de conforto? Não. Mas ontem foi um tapa na cara da direção do Flamengo. Eu acho que o Sampaoli não deveria ser mais o técnico do Flamengo. Eu acho que hoje o Flamengo não tem um treinador, está muito claro, os jogadores não confiam nele, não escutam o Sampaoli, mas mais do que isso, a assinatura do fracasso do ano de 2023 do Flamengo está lá, Landim. A direção do Flamengo sabotou o clube e acabou com o futebol do clube nessa temporada. E eu falo isso como falei sexta-feira, Dani. O Flamengo, se for campeão no domingo que vem, para mim o ano do Flamengo vai ser um fracasso do mesmo jeito, só vai amenizar. Fracasso não é vexame, porque se perder tudo é vexame. Aí é um fracasso mais vexame, né? É um combo completo. O que a gente está vendo é assim, a direção do Flamengo só tomou decisão equivocada. E o retrato está dentro do campo. É um clube sem comando e é um clube hoje que não consegue se conectar. O time não tem um time. Você tem jogadores, uma reunião de jogadores talentosos, mas não tem um time. Ontem o São Paulo ficou confortável no Maracanã. Acho até que 1-0 ficou barato. Ozinho, a gente está vendo aí as imagens do jogo, Tetra, inclusive o momento em que o Gabriel sai e há vaias no Maracanã, né? No primeiro momento parece que elas são ao Cebolinha e só a entrada do Cebolinha, mas depois eu confesso que eu fico em dúvida. Ele sai, ele aplaudiu da torcida, mas também não fez uma boa partida o Gabriel. Qual que é a tua análise de campo? Qual que é a tua análise do jogo, Há muito tempo o Gabigol não faz uma boa partida. Um primeiro tempo, né? Que o São Paulo muito bem organizado, estruturado e ligado para uma decisão, né? Joguei algumas decisões na minha carreira e é um jogo totalmente diferente de pegada, de concentração, de atenção, de motivação. A todo jogo você tem que vestir com muita honra a camisa do clube que você está representando, mas esses jogos são jogos diferentes. Então, assim, não é um jogo comum
ou um jogo de pontos corridos, ou até um início de Copa do Brasil, apesar de ser mata-mata. A torcida do São Paulo cantou. Todas as fases são decisivas, mas o jogo que ele é um jogo exclusivo, é o único jogo no domingo, né? A rodada toda foi antecipada para esse jogo, é aquele jogo no horário que o torcedor que não foi ao estádio, tá todo mundo ligadinho na televisão para ver. É um jogo que o Flamengo defende, né, a sua 5ª Copa do Brasil, buscar a sua 5ª Copa do Brasil, e a gente viu a imagem lá, 4 troféus, né, ali. O São Paulo, por outro lado, gigantesco, de tantos títulos, busca a sua 1ª Copa do Brasil. Então é um jogo especial, e o São Paulo se preparou para isso. O São Paulo, que eu no programa, a gente batendo papo, né, Dani, aqui no nosso programa, eu falei, ó, também não tá isso tudo São Paulo não, hein? O Flamengo tomou de 3, foi vergonhoso contra o Atlético Paranaense, mas o São Paulo também vem de resultados ruins. E também não fez um grande jogo. Foi 2-1, fora de casa, contra um Inter mesclado, muitos jogadores que não são titular, e eu falei muito sobre isso. Se o Flamengo perde o jogo no meio de semana, e o São Paulo também, a pressão maior em cima do Flamengo. E o que me pareceu foi isso no jogo. Um Flamengo muito mais pressionado que o São Paulo, um São Paulo confortável, mas disciplinado, né? Atento, focado e com a mão do treinador. Como vocês falaram, o Dorival deixa no banco o Luciano, nem coloca o Rames Rodrigo no jogo, né? Bota o Nestor pela esquerda e o Wellington Rato pela direita. Quando retornavam, voltavam pelo lado, ficavam na linha ali do Alisson e do Pablo Maia. E muitas vezes até o Lucas voltava ali também, fazia 4-5-1, às vezes só o Calleri ali na frente, mas o Calleri brigando, lutando, disputando, cada espaço, não dando chance para os zagueiros saírem jogando. Por isso tantas ligações diretas do Flamengo. Por isso o Flamengo tentando o lançamento, porque não teve um meio-campo que jogou. As escolhas do Sampaoli, né, mais uma vez deixando o Everton Ribeiro no banco, que eu não entendo. Eu gosto do garoto, tem um futuro promissor, mas não está arrebentando para ser o titular, o Vitor Hugo. O que o Vitor Hugo tem feito de tão diferente para ele ser o titular e o Everton Ribeiro, capitão do time, numa decisão está no banco? Tanto é que quando entra no segundo tempo, o time dá uma ligeira melhorada. Então passa muito pelo trabalho dos treinadores, mas também não vou aqui minimizar a participação dos atletas. A do São Paulo, sensacional. Até no segundo tempo, quando cai de produção, pelo menos volta, recompõe, agrupa, fica bem pertinho as linhas de marcação para não dar chance para o Flamengo. O Flamengo tem mais posse de bola no segundo tempo, circula muito a bola, mas não tem chance claríssima. 1, 2 oportunidades, muito pouco. Aí a gente vê a disciplina de jogador. E quem entra no jogo também entra disciplinado. O Araújo, o Luciano, o Neves, que entrou ali, deu um passe errado, o Pascoal falou isso ontem, fora de rotação, mas tá ali ligado, pegando. E do outro lado eu não vi um time jogando uma decisão. Tudo que eu falei de São Paulo eu não vi no time do Flamengo. Até corre, mas corre errado. Corre desorganizado. Porque o treinador, infelizmente, tentou uma nova formação, mais uma, na sua longa ou recente história no Flamengo. Nunca repete um time. Tentou 3 atacantes, mas 3 atacantes sem uma condição para esses 3 atacantes jogarem. Qual jogador de meio campo que alimentou esses 3 atacantes? Uma jogada do Gerson, que deu uma arrancada e cedeu ali a bola para o Bruno Henrique. Uma em 90 minutos. Se esforçou, correram, tentou. O Gerson, discuti com o Pascoal isso ontem. Para ele o Gerson foi o único que salvou. Eu acho que não. Joga muito mais do que jogou. Ele correu, se esforçou como os jogadores do Flamengo correram, se esforçaram, mas desorganizados, né? Sem uma estrutura de jogo montado. Joga aí 3 atacantes, uma hora esses caras vão fazer um gol. É muito aquela coisa que está sendo o Flamengo. Sem organização, apostando na individualidade do talento que tem. E é o que pode ainda trazer o Flamengo a disputar com o São Paulo. Mas mérito total do Dorival e do time do São Paulo, fez um jogo de decisão. Estava preparado para decidir. E o Flamengo não. Eu já vou entrar aqui no viés do São Paulo. Rafinha jogou muita bola. Nossa. O Calleri, o que ele
competiu, o que ele estava disposto a brigar para marcar aquele gol que ele faz, foi um absurdo. O Lucas, a gente não precisa nem falar muito, né? É isso, tem muitos destaques positivos no São Paulo, mas eu só não quero perder esse gancho do Zinho, porque a gente fica com a sensação de que o Flamengo não tem esquema, não tem proposta, que os jogadores não sabem o que fazer. E aí o Sampaoli dá uma explicação na entrevista coletiva que parece que, assim, ele só sabe montar time de uma maneira, independentemente das peças. Quando ele explica o motivo dos 3 atacantes, é essa sensação que eu fico. Fala aí, Sampaoli. No, cuando uno planifica un juego, nos le dimos mucha atención a este juego y mucha planificación de esta estructura. Pensamos de que o time carente de gol precisaba jugadores que tengan esa capacidad. Sem cara para armar. Normalmente yo juego con extremos abiertos. Por derecha o time no ten extremo, entonces intenté jugar con Gaby de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque entre Wesley, Gaby y Víctor Hugo, y por la izquierda Ayrton, Lucas, Gerson y Bruno. Mas al no tener conexiones, la única duda que podía haber tenido yo es sacar un delantero y poner a Everton Ribeiro o volante. Sinceramente, he colocado un volante ofensivo. Pensé, yo juego en el Maracaná, pensé mucho en dominio como tuvo el Otimi en segundo tiempo, y tengo 3 delanteros con mucho gol. Eso es lo que pensé, imaginé antes de armar esta escalación, mas no resultó. 2 coisas me chamam a atenção, Pascoal. Primeiro, essa coisa assim, eu costumo jogar com extremos, aí eu não tinha... Como se ele tivesse precisado improvisar um time dentro do elenco do Flamengo. Não era só, de repente, montar um esquema diferente, botar o Bruno Henrique mais perto da área para ele não ficar atolado lá na esquerda, de uma maneira que não favorece o futebol dele. E aí, falando em... não sabia se era o Everton ou mais um volante, botei mais um volante. Ele só esqueceu que a bola tinha que chegar, né? Que passar do meio campo pro ataque. Quando ele escala 3 volantes... ele perde completamente a estruturação no meio campo, porque a bola não vai chegar na frente. Os 3 da frente, como a gente diz na gira do futebol, vão morrer de fome, né? Não vão ser abastecidos. E aí não tem... Sabe quantas finalizações teve o Flamengo no primeiro tempo? Nenhuma. 0! Vou repetir. 0! Nenhuma finalização. Nenhuma finalização. O Flamengo não incomodou o São Paulo. O São Paulo jogou tranquilamente. Beraldo fez uma partida estupenda. Rafinha deu aula de marcação. Alisson jogou muito, Pascoal. O Alisson, aliás, é um grande achado. Mais um achado, né? O Thiago Maia, no ano passado, jogava demais no Flamengo. Sim. Porque o Dorival falou, se você sair da frente da área aí, eu não estou interessado em você, não. Eu quero aquele do Santos. O Dorival reinventou o Alisson. O do Santos eu estou querendo. O Alisson, você de ponta de lança, não estou querendo, não. Quero você aqui para me ajudar com a qualidade na saída de bola. O cara topa e executa. Não, porque o treinador tem que ter essa sacada, ele tem que ter essa visão daquilo que é melhor para ele. Ele aparece, o Alisson, quando o Gabi Neves se machuca. Sim. E aí cria essa possibilidade para o São Paulo. O treinador tem a visão de colocar no jogador para fazer, porque o forte do Gabriel Neves é a saída de bola, a qualidade na saída de bola. Ontem ele entrou, o time correndo a 220, ele entrou no 110, né? Os caras voaram. E ele entrou naquele passinho, não tá comigo. Aí perdeu 2 bolas ali, deu um contra-ataque, que aliás o Cebolinha, nesse lance que está passando aqui atrás, nesse lance o Cebolinha tinha que chutar no gol. Esse lance, a bola fica no pé bom, no pé direito dele, traz pro esquerdo, ó, e toca em cima do Arboleda. Era para ele finalizar. Mas às vezes o cara tá intimidado, é a pressão, como disse o Zinho. O cara tá pressionado. Então ele tenta se desfazer da bola para alguém concluir. Agora, o São Paulo teve um posicionamento tático, teve correção técnica e teve principalmente a iniciativa dos jogadores. Porque não adianta nada você planejar tudo muito bonito se o jogador não tem interesse naquilo que ele faz. O São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil de forma estupenda, ganhando no Flamengo, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, atropelando Palmeiras e Corinthians. Sim. Você já imaginou como é que é a grandeza disso para o torcedor do São Paulo? Eliminou Palmeiras e Corinthians, vai para a final contra o Flamengo e é campeão contra o Flamengo com vitória do Maracanã?
Pela Gente, primeira vez na história do clube, né? É gigante esse título, se eles confirmarem. o Dorival está mais uma vez perto de fazer história. Muito perto de fazer história. E eu acho que a vantagem no São Paulo é grande. Grande. Porque se o presidente do Flamengo tivesse mudado o treinador, ele transferiria a responsabilidade. A responsabilidade é do Sampaoli. Ganhando ou perdendo, a responsabilidade é dele. Se o Sampaoli não tiver, quem é a responsabilidade para jogar domingo? Dos jogadores. Você transfere a responsabilidade. Está no braço de vocês. Agora vocês não queriam? Agora vocês aí, resolve lá. Vocês vão lá resolver. Vocês não deram as costas para o treinador na hora da parada técnica? Vocês não ficaram lá? Essa imagem, acho que ela é muito emblemática. Vocês vão lá e resolvem a parada. Porque é o seguinte, alguém precisa fazer alguma coisa. Se ficar assim, não vai mudar nada. Mas o Braz já falou que vai ficar. Mas a visão do Sampaoli para o jogo, ela é desconexa com a realidade. Sim, mas a direção do Flamengo falou que vai ficar. Mas tá negócio. É uma aposta? Eu acho que é uma aposta e muito arriscada. Muito arriscada. Olha lá. Quem que tá lá? Ele chega a pegar a água ali, ó. Que ninguém... Tá todo mundo de utilizar costas até pra ele. Quer que eu fale? Eu vou falar. Eu quero, o termo. fala. Tá todo mundo cagando pro Sampaoli ali, pô. Tá, com É certeza. mentira minha, desculpa o termo. Mas tá todo mundo se lixando pro Sampaoli. Tá todo mundo de costas, não tem ninguém escutando, ninguém respeita o técnico. Não existe conexão entre o técnico e os jogadores. Não existe conexão. O trabalho acabou. Alguém consegue enxergar o Sampaoli tendo a capacidade de mudar o time na parte tática e modificar esse cenário? Eu acho que se tiver alguma mudança, e ela pode acontecer porque é futebol, vai ser dos jogadores. A qualidade desses caras, esses caras foram campeões. Isso também tem que mudar. Eu não gosto muito de concordar com o Zinho, mas os caras têm que mudar postura, primeira coisa. Tem que mudar postura e posicionamento. São duas coisas que os jogadores do Flamengo precisam... Não dá. O Pedro, com 0 de jogo, estava discutindo com o Bandeira. 0. A bola lateral, ele foi brigar com o Bandeirinha por causa de um lateral. Você não acha que tem a ver? Você não acha que tem a ver com o ambiente do clube? Tem a ver com toda essa situação criada. Eu acho que é da direção ao campo, Pascoal. O pacote é completo. O pacote é completo. O Flamengo entrou para disputar 8 títulos nessa temporada. E pode sair com 0. Um time da expressão. O melhor elenco da América do Sul não pode jogar essa bolinha que joga o Flamengo. Desculpa, não pode jogar. Zinho, diga, fala, Fernando. Não, eu só tocar lá no Zinho. Muito rápidozinho, rapidinho. Só queria falar sobre essa questão, né, que os amigos já falaram sobre a escalação do Sampaoli. A gente vê um São Paulo maduro, consciente dentro de campo e organizado. Sim. A gente vê um Dorival que poderia ter saído com o Luciano como titular, mas ele pensa em como neutralizar o adversário, modifica o time fica com mais pegada no meio campo. Ele bota o Elton Rato, que era um cara que ia ajudar na recomposição, como ajudou ali o Rafinha, porque você tinha o Bruno Henrique. Bota o Nestor pelo lado esquerdo e o cara fechando na marcação, subindo para dar uma assistência para o Calleri. Esse é o técnico que conhece a característica dos seus jogadores e pensa numa estratégia, e a estratégia é executada. A gente viu uma equipe organizada dentro do Maracanã. O técnico do Flamengo tem o Ayrton Lucas, que tem como sua principal virtude o ataque, ou não? Um jogador que foi para a seleção brasileira. É um lateral que não sobe. Um lateral que fica mais na base. Aí ele pensa em um meio-campo que não tem articulação, a bola não chega nos 3 homens da frente, e com os 3 lá na frente, você tem um Gabigol tendo que fazer ali da direita para dentro. O Gabigol não está bem tecnicamente, não está bem fisicamente. Você tem o Pedro mais isolado ali como camisa 9 e o Bruno Henrique muito aberto na esquerda. O Bruno Henrique distante do gol. Foi muito bem marcado pelo Rafinha. Será que ele conhece de fato a característica dos jogadores dele? É dessa forma que o Bruno Henrique rende melhor? Vai jogando um pouco mais por dentro também, chegando mais próximo ali do camisa 9. Podendo trocar de posição com o centroavante. Podendo trocar de posição. Eu também não entendo o que o Zinho falou. O Everton Ribeiro agora é um jogador que é descartável no Flamengo? O time precisa de criação, não tem um Arrascaeta, ele é descartável? Ele entra, quem tá com a taxa de capitão dá pra ele. Não, Vai reparar não isso? E quem que vai na coletiva? Quem que bota a cara na coletiva sempre? O Everton Ribeiro. Essa é uma decisão do grupo, né? Por uma questão de longevidade, ele é um dos jogadores mais antigos do elenco, um dos mais experientes. Agora, Zinho, quando o Fernando fala aqui da questão de o Dorival ter um time, o Dorival saber montar peças, o Dorival ter conseguido dar uma cara a esse São Paulo, pensando no que iria enfrentar nesse Maracanã, é impossível a gente não correlacionar isso
com o fato deste mesmo Dorival, que fez o Pedro e o Gabriel jogarem juntos, que recuperou o Thiago Maia, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi campeão da Libertadores, ter sido demitido por esse Flamengo. Então, a gente volta num lugar e aí vem as explicações, né? O Landim deu uma entrevista exclusiva dizendo que fez isso porque viu uma queda de rendimento depois que o clube ganhou os 2 títulos no ano passado e ainda disputava o Brasileiro. Mas eu fico me perguntando, não é normal, não é humano essa queda de rendimento acontecer depois de 2 disputas ganhas em mata-mata com um brasileiro que já estava quase inviável? E aí a gente volta lá atrás, nas escolhas e no Dorival se provando como treinador mais uma vez. Assim, eu vou ser repetitivo aqui, né? A galera que nos acompanha, né, sempre aqui no ESPN FC, eu tô desde janeiro falando sobre esse erro da diretoria. Reconheço o trabalho dessa diretoria, é uma diretoria vitoriosa, eu não posso nunca aqui não reconhecer isso. De 19 para cá, o que essa diretoria fez de trabalho, de administração, de melhoria. Muita gente fala, mas começou lá com Bandeira. Começou, e eu exalto também, né, o Bandeira de Melo, o Valim, a galera toda que participou, né, o BAP, todo mundo, todos os envolvidos numa nova administração do Flamengo, que inicia lá atrás, né, já com Bandeira, eu reconheço, e todos nós, né, vocês também, a galera toda da imprensa, o torcedor, vê um Flamengo hoje uma potência, né, o que tem de estrutura, o que tem de caixa, o que tem de grana, o que tem de organização, isso não está sendo discutido. E eu reconheço e parabenizo o trabalho deles. Vitoriosos também. O Flamengo é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo. Ganhou tudo aí essa diretoria, só não ganhou o Mundial, né? Agora, o futebol é o momento e a gente analisa o momento, e o movimento que eles fizeram para esse ano, eu discordei totalmente. Então é uma outra análise. Não tenho nada contra nenhum deles, pelo contrário, eu estou aqui como um analista, reconheço todo o trabalho que foi feito, parabenizo, é um clube, já era vitorioso, mas ficou mais ainda, e estruturado e organizado, melhor ainda. É muito dessa gestão do Landim, toda a sua diretoria. Agora, o movimento para esse ano conseguiram errar quase que 100%. Essa troca de treinador, eu não estou falando agora que o resultado não veio, que o time não está jogando bem, que não há uma liderança, que não há um planejamento, uma organização, tudo que o Sampaoli falou na coletiva, assim, eu respeito muito o trabalho dele, né, tudo que ele construiu na sua carreira, apesar que eu acho que ele é supervalorizado. Vou repetir essa frase novamente, acho muito supervalorizado, e por muita gente da nossa imprensa mesmo, né, muita gente exalta demais o Sampaoli. Eu acho que é um treinador, um bom treinador. É um treinador bom, normal, né? Nada de absurdo. Não, que ele é ofensivo, que ele bota o time para jogar, o trabalho. Cara, normal, bom treinador. Aqui no Brasil tem vários igual e muitos melhores que ele. Inclusive, o que ele está jogando contra eu acho melhor que ele, né? Porque esse sabe comandar um grupo. Você vê antes do jogo, todo o time do Flamengo foi lá cumprimentar o Dorival. Foi lá abraçá-lo, beijá-lo. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui até a atitude do Gabigol, que invadiu a coletiva lá, né? Então isso aí é um outro assunto. Mas antes do jogo, tá todo mundo falando muito do que o Gabigol fez. E eu vou dar a minha opinião também nesse momento. Mas antes do jogo, o time todo foi lá cumprimentar ele. Ou 90%. E a imagem está aí para todo mundo ver. Porque o cara é querido, é um cara que sabe lidar com o grupo, que sabe ter essa gestão de, mesmo quem não está jogando, não está de bico, né? Então, assim, ele sabe planejar isso. E é muito o que a gente vê no São Paulo. Então, isso passa pelo movimento dessa diretoria do Flamengo, que agiu errado. Trouxe um treinador que tinha problema de relacionamento no Corinthians e que sai do Corinthians com uma frase dizendo que problemas pessoais, e que ele tem todo o direito, que a sogra, e eu não vou entrar nesse assunto, se a sogra dele tem algum problema, que a gente ora e torce para que ela se recupere, mas foi essa a fala dele. E pegou meio mal que logo em alguns dias ele veio para o Flamengo. E aí toda a análise era, como é que vai ser o relacionamento com esse grupo? Se já teve dificuldade, problemas lá no grupo do Corinthians, né? Então, assim, foi nítido
o mau relacionamento e o trabalho ruim, não encaixou. Então, já começa aí. Aí vem e traz o Sampaoli, que todo mundo achava, agora sim, né, o jogo ofensivo, é o estilo do Flamengo, é a cara do Flamengo. Inclusive, o Gabigol diz que ele tem a cara do Flamengo. Então, ele que está trabalhando no dia a dia lá, né, o Dani? Então, ele disse isso. Só que eu não vejo. Não estou vendo essa cara aparecer. Foi irônico, só pode. Time, treinador, jogarem junto, terem a mesma sintonia. E olha que o torcedor nem pegou tanto no pé do Sampaoli durante esse tempo, não. Agora que está mais. Mas ele estava sendo até poupado. Está mais a diretoria e alguns jogadores específicos. Cebolinha, Davi Luiz, agora um pouquinho o Gabigol. O Sampaoli, a gente não vê uma pressão grande. Aumentou com o problema do soco lá, do auxiliar dele. Então, misturando isso tudo, é um Flamengo que está totalmente despreparado para jogar uma decisão. Tem time melhor, tem elenco melhor, jogado em casa, com a sua torcida, tudo para culminar num bom resultado, mas o ambiente é péssimo. A estrutura, a organização do time é ruim. A sintonia time-torcida-treinador não existe. Aliado a isso, há uma divergência entre os próprios dirigentes, que estavam esperando o resultado contra o Botafogo. Lembra que a gente falou para ele? Cara, você está esperando se vai perder para o Botafogo para trocar o treinador? Porque depois vai ter uma parada, aí ganha do líder. Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não tá tudo bem. Foi demonstrado no jogo. Um time totalmente despreparado contra o Atlético Paranaense e contra o São Paulo, Dani. E ontem, depois da partida, mesmo havendo já ali pouca gente, né? O Landim é a figura central que quer a manutenção do Sampaoli. O restante da diretoria já entendeu anteriormente que era melhor demiti-lo, por isso essa questão no jogo com o Botafogo. Mas ontem, depois da partida, o Braz, ele ratifica a permanência do Sampaoli. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo, a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com o São Paulo de técnico. Olha aí, e o Rodolfo Landim deu uma entrevista exclusiva à CNN, foi ao ar ontem, no dia do jogo, e ele ainda fala o seguinte: o Dorival não foi demitido, o contrato acabou em dezembro e avaliamos a possibilidade de um novo contrato a partir de janeiro. O Flamengo teve uma queda de desempenho depois que conquistou as duas Copas, e aí ele está se referindo, né, à Copa do Brasil e a Libertadores. O final do Brasileiro foi ruim. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar nas condições ideais para o clube iniciar o ano. E ele segue ali na entrevista falando que tinha um Mundial se aproximando, que ele não podia perder competitividade. É uma diretoria muito vitoriosa, mas nesse momento faz uma avaliação equivocada, né? Porque a gente fecha react por aqui, porque chave de ouro, cara. Cara, é uma vergonha Marcos Braz ainda falar aquilo na entrevista, cara. É lógico que a culpa não é de A, B ou C, é deles todos. Jogador, elenco, diretoria, presidente. Cara, 2023 foi só cagada, uma atrás da outra. Tem macaco velho, cara, ali, tudo cara já com casca no futebol, cara, pra deixar isso acontecer, cara. Perdeu-se as rédeas. Um dos pontos que eu acho que o Flamengo pecou e o Palmeiras fez bem feito foi ter reformulado o elenco dele depois de algumas conquistas. Já foi trabalhando alguns caras. O Flamengo ficou acomodado ali. E nos momentos difíceis, cara, poxa, São Paulo, você já era pedra cantada há muito tempo que não ia dar certo no Flamengo, estilo de jogo, cara marrento, fraco como técnico. O que o pessoal destacou, o Zeria já tinha falado no outro programa, no Sport Center, que o São Paulo estava fazendo o Flamengo que ele fez na Argentina. E nessa quem paga a conta somos nós, torcedores, cara. Uma fala do Pascoal, cara, é fantástica, que é o melhor elenco da América do Sul não pode estar jogando essa bolinha, cara. Cara, resume tudo aquilo que o Flamengo começou lá no início do ano de janeiro com a troca do Dorival pelo Vitor Pereira. Dorival realmente, eu acho que foi depois do jogo contra o Juventude, se eu não me engano, que ele falou que não poderia ter cobrado um elenco, tinha acabado de ser campeão. Poxa, cara, mas se ele pensasse, você tinha que ter ficado calado, cara. Ali não era hora dele falar isso. Porque a
a nação ainda tinha expectativa de tentar conquistar o brasileiro e dava. Dava. Mas eu, na época, eu achei que seria boa trocar, cara, mas o tempo mostrou que não, que realmente Dorival no Flamengo, eu acredito que o momento seria outro. Dos 7, 8 títulos ali, como o Pascoal falou, acho que pelo menos metade desses títulos aí a gente tinha conquistado. Cara, é uma vergonha, cara, é uma vergonha. Igual eu falei no início do vídeo, cabe aos jogadores agora, não é ganhar título da Copa do Brasil por Sampaoli, pro Landim, por Marcos Braz, Spindle, diretoria fraca. É ganhar para a torcida, que encheu o Maracanã, bateu recorde de público, com mais de 67 mil pessoas dentro do Maracanã, recorde de arrecadação no futebol brasileiro, mais de 26 milhões de reais, cara, num jogo. Os caras estão de bolso cheio, cara. E o futebol que entrega dentro de campo, esse futebol medíocre. O pessoal tá falando que São Paulo jogou tanto assim, não jogou tanto assim não, soube defender o Flamengo, como todos os times que estão jogando contra o Flamengo estão fazendo. Não foi mérito do São Paulo, não. E para mim foi a falta de competência dos jogadores e do técnico. Cabe agora aos jogadores, independente, pelo que o Landim já falou que o São Paulo não sai. Então ignora o técnico, faça um futebol bem jogado dentro de campo, vocês sabem, vocês jogam um jogo há muito tempo. Não tem criança dentro de campo aí não. São profissionais, cara, ganham bem para isso. Tem o apoio da nação. A nação está com vocês, desde que vocês joguem futebol. Vocês vão ter a oportunidade de já mostrar isso no jogo contra o Goiás, lá na Serrinha, e domingo contra o São Paulo dentro do Morumbi. A gente vai calar o Morumbi domingo. A gente vai conquistar essa Copa do Brasil para a nação. Não é preciso de ser diretoria, essa comissão técnica fraca, não. É para a nação, que fez por onde? É o maior público do futebol brasileiro no ano. Todos os jogos do Maracanã, o Flamengo está batendo recorde. Vocês têm a obrigação de jogar melhor. Vocês têm a obrigação de trazer a Copa do Brasil para a nação. Isso, meus jogadores. Vocês têm a obrigação. Ação, por hoje chega. Vou ficando por aqui. Pedir para você, dá aquele apoio para o nosso canal aí. Ajude a gente a chegar aos 4 mil inscritos. Inscreva-se, deixe seu comentário. Elogio, crítica, aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês não gostam no canal. Dá essa oportunidade de crescer. Está trazendo um conteúdo bacana para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Fui!